Então, em relação às inspeções de campo, né, essas inspeções são realizadas por pessoas credenciadas ao MAPA ou fiscais agropecuários do MAPA, tá? Durante essas inspeções é verificado se o campo de produção está atendendo às normas, né, às exigências estabelecidas pela legislação. Tá? O número de inspeções que ocorrem no campo de produção varia em cada cultura. Representa um mínimo aceitável. Entretanto, inspeções adicionais poderão ser executadas. Tá? O produtor de sementes pode realizar quantas ele quiser, mas existe um mínimo aceitável, um mínimo de inspeções que tem que ser realizadas. Né? Os períodos obrigatórios de inspeção, em geral, ocorrem nas seguintes fases de desenvolvimento da cultura. O período de pré-floração, né, que vai da emergência de plantas até o início do florescimento. No período de floração, né, quando as flores estão abertas e receptivas, né, ou seja, o período que ocorre a polinização e fecundação. E no período pós-floração, no período de desenvolvimento da semente. Geralmente é um pouco antes da colheita. Tá? Então, nessas 3 fases, é obrigatório que ocorra pelo menos uma vistoria. Tá? O mais comum, né, é aqui no período de floração, que é onde é mais visível a gente poder ver a presença de plantas indesejadas dentro da lavoura. Então, o fiscal gosta de visitar, fazer vistoria no campo nessa fase aqui, ó, tá? Porque é mais fácil dele visualizar as alterações no campo de produção de sementes, ou seja, as desconformidades do campo de produção. Tá? É mais fácil e é o período crítico, né, onde ocorre a contaminação genética, né, a alteração, ocorre o risco de polinização indesejada dentro do campo, é nessa fase, período de floração. Tá? Período de pré-colheita, né, período de colheita. A pré-colheita, a semente está mais dura e alcança a maturidade fisiológica. Período de colheita, né, a semente já atingiu a maturidade fisiológica, ou seja, já está madura, e atingiu a umidade para ser realizado a colheita. Tá? Deixa eu ver, período de colheita fase segura, então fisiologicamente madura e úmida, podendo, no entanto, ser colhida e seca artificialmente. O que acontece aqui? Ó? No período de pré-colheita, a semente atinge a maturidade fisiológica, ou seja, ela já está madura. Mas muitas vezes o teor de água dentro da semente, a umidade é muito elevada, eu não consigo fazer a colheita. Tá? Então, geralmente eu determino isso de pré-colheita, ou seja, a semente já está pronta no campo, mas ainda não pode ser colhida. Tá? No período de colheita, a semente está pronta e atingiu a maturidade, a umidade satisfatória para ser feito a colheita. Muitas vezes essa umidade está até acima da umidade que ela tem que ter no momento do armazenamento. E aí ela passa por um processo de secagem. Nós vimos na última aula isso. Tá? Então, muitas vezes ela é colhida com uma umidade diferente da umidade que ela tem que ser armazenada. Mas aquela umidade que ela é colhida é a umidade ideal para que a operação de colheita seja realizada. Tá? Evitando diversos danos, né, físicos, né, que nós vimos lá, os diretos e os latentes, né? Então, existe umidade, atingiu a umidade adequada, ela já está madura fisiologicamente e atingiu a umidade adequada para a colheita, é o período de colheita. Tá? Muitas vezes essa umidade não é a umidade necessária para ser feito o armazenamento, ela tem que passar por secagem. Tá? Existem alguns casos, por exemplo, o milho, pessoal, né? Algumas empresas que produzem milho fazem a colheita do milho em espiga. Por quê? Porque o milho atinge a maturidade fisiológica com uma umidade relativa do grão ainda em torno de 40%, até mais de 40%, 50%. Quer dizer, tem muita água ainda dentro da semente
né? E eu não consigo fazer a colheita, né? Porque a semente, a palha tem que estar seca, né? A palha lá da espiga do milho tem que estar seca e o grão mais seco para poder fazer a debulha no processo, né, de colheita. Quando eu faço a colheita com a debulha. No entanto, algumas empresas têm adotado um sistema diferente. Elas colhem a semente, né, ainda na espiga, com umidade relativa alta e fazem a secagem das espigas. Então ela leva as espigas para secadores especiais e esses secadores secam as espigas e depois é feita a debulha dessa semente. Por quê? Porque quando eles colhem a espiga verde, o processo de secagem artificial lá na estufa é muito mais rápido. Se a minha planta de milho atingiu a maturidade fisiológica, né? E ela tá lá no ponto de pré-colheita, e ela fica esperando o ponto de colheita, ou seja, ela perder a quantidade de água que precisa para a máquina poder fazer a colheita da semente. Muitas vezes esse período é um período perigoso, né? Um período de riscos para aquela semente ali no campo. Imagine vocês que pode chover, né? Pode estar sujeito a chuva, pode estar sujeito, por exemplo, no milho é muito comum o ataque de maritacas, né? Maritacas, papagaios e tal, causam danos consideráveis dependendo da área do local, entendeu? Então, ataque, surgimento de patógenos, né? Essa semente está lá na espiga, absorve água, perde água, né? Toda noite a umidade relativa sobe, a umidade do grão se eleva, de dia a umidade relativa do ar cai, a umidade reduz e a qualidade fisiológica começa a ser alterada. Vai tendo reduções, né? Começa a deterioração da semente no momento que ela atinge a maturidade fisiológica. Esse período de pré-colheita até a colheita, ela está armazenada a campo. Então corre muito risco, tá, de eu perder qualidade fisiológica dessa semente lá no campo. Então o que eu faço? Não só fisiológica, sanitária também. Pode surgir doenças e uma série de outras coisas, tá? Ou ser atacada por pragas e uma série de coisas. Então, o que o pessoal que produz milho, algumas empresas, colhe a espiga. O milho atingiu a maturidade fisiológica, desligou o milho está solto ali, atingiu o tal da pinta preta, né? Onde tem o cordãozinho umbilical, o hilo, que liga a semente à planta-mãe, né? O hilozinho que liga a semente à espiga, se rompeu, quer dizer, a semente já está independente da planta-mãe, atingiu a maturidade fisiológica. Umidade relativa é muito alta. Se eu fosse colher com a máquina para fazer a debulha, o grão ainda está muito molhado. A máquina ia bater ali, ó, ia amassar a semente toda, dano latente ia ser altíssimo, e eu não ia conseguir fazer a despalha da espiga, porque ela ainda está verde, úmida, tá? Não ia fazer a despalha e o rendimento seria péssimo, ia ser horrível. Mas eles escolhem a espiga verde, com cuidado, a máquina escolhe só a espiga e seca a espiga. Aí o tempo de secagem é muito mais rápido do que ficar no campo esperando condições favoráveis, tá? Reduz o tempo de secagem, diminui os riscos de deterioração no campo, tá? Diminui o tempo de semente estocada a campo, tá? Armazenada a campo, na verdade, minto, o termo é armazenada. Então, algumas empresas fazem isso no caso do milho. Tá? Outras, dependendo do que for, colhem o fruto, por exemplo, produção de sementes de tomate, de algumas hortaliças e tal. Né? É colhido o fruto. Né? Não espera-se esse fruto secar e tal, dependendo da espécie vegetal. A gente colhe antes, tá? E depois leva para o processo de secagem. Tá? Cabe ressaltar que o processo de certificação de sementes é obrigatório a realização de, no mínimo, 2 inspeções que devem ocorrer nos períodos de floração e pré-colheita. Né? Floração porque é mais fácil identificar a diferença, e pré-colheita antes que esse material seja colhido. Então, pelo menos essas 2 são obrigatórias, vai ocorrer. Você pode solicitar mais, você pode fazer, né, pagar por mais vistorias, até para controle seu, mas os fiscais que fazem o controle, que veem se sua área, seu campo de produção se adequa às normas, vão pelo menos essas 2 vezes visitar o seu campo de produção. Tá? No final da inspeção, eles te emitem um laudo, né, que diz se você está dentro das normas ou não, se está tudo certinho ou não. Eles podem cancelar, lembrando, ó, eles podem cancelar o seu campo de produção, caso
o seu campo de produção não atenda às normas vigentes. Tá? Não é muito comum, mas acontece. Tá? Porque geralmente o produtor de semente sabe que corre os riscos e toma os devidos cuidados. Mas acontece. Por exemplo, um caso comum é a produção, mais comum é na produção de sementes de arroz. Que se for encontrado dentro da área de cultivo sementes, plantas de arroz vermelho ou arroz preto, né? Existe uma quantidade mínima de plantas de arroz vermelho, é tolerável dentro de uma certa quantidade dentro da área, e a planta de arroz preto é proibida. Então, se achar uma planta de arroz preto dentro do campo de produção de semente de arroz, o campo é cancelado. Tá? O que vai acontecer com o produtor? Ele não pode comercializar aquele material como semente, porque o fiscal encontrou lá uma condição que está fora dos padrões previstos, né, e exigidos por lei. Então ele cancela o campo de produção e o produtor vai ter que vender como grão, tá? Não mais como semente. E os custos, todo o processo que ele teve foi muito mais caro do que produção de grão. Então ele acaba tomando prejuízo. Então muito cuidado, né? Por isso que o holding é muito importante, né? Os traços culturais é muito importante, muito mais do que na produção de grão. Na produção de grão não vai o fiscal ver se está dentro da norma ou não, entendeu? Você colhe, se o material tiver boa qualidade, atinge um preço maior, se o material tiver uma qualidade ruim, o preço é menor, tá? Mas você comercializa. Agora, sementes, não. Se você não atingir os padrões do campo de produção em relação à presença dessas espécies, né, plantas indesejadas, você pode ter o seu campo cancelado. Outra coisa é se ele encontrar a presença de doenças dentro, né, plantas doentes, e problemas de patógenos e tal, né, plantas daninhas, ele também pode cancelar. Se estiver acima do nível exigido ou a presença de doenças proibida, né, não pode ocorrer, ele pode cancelar o seu campo de produção de sementes. Tá? Oitava etapa é a etapa de colheita. Tá? A colheita, ao contrário de grãos, ela deve ser feita, embora utilize de máquinas semelhantes, tá? Ela deve ser feita de maneira muito mais cuidadosa, tá? Do que a colheita de grãos. Tá? Primeiro porque eu tenho que evitar misturas materiais e danos mecânicos nas sementes. Misturas varietais, aliás. Imagine você que uma colhedeira acabou de colher uma área com material genético X e vem colher a minha área com material genético Y. Dentro da colhedeira, pessoal, fica cheio de sementes, de grãos e o escambau. Então eu tenho que fazer a limpeza, né, dessa colhedeira, tenho que tirar todo o material de semente que existe lá dentro para garantir que a semente que vai entrar ali é só do material genético que eu preciso. Tá? E outra questão é em relação à regulagem da máquina, tá? Porque eu não posso causar danos à semente, sejam eles imediatos ou latentes, né? Danos físicos. Eu não posso nem rachar a semente durante o processo de colher, porque eu prejudico a qualidade, nem amassar de forma que venha a ter comprometimento da qualidade posterior. Embora eu não visualize naquele momento o dano, mas vai repercutir lá quando for ocorrer a germinação e a emergência da planta. Vai alterar principalmente característica fisiológica da semente. Então a máquina que realiza a colheita tem que estar muito bem regulada para evitar esses danos mecânicos e a mistura varietal, no caso de existir sementes da mesma espécie, só que de outras cultivares lá dentro. Limpeza cuidadosa e regulagem cuidadosa. Tá? O ponto de colheita é determinado pelo aspecto do fruto, pela duração do estado de desenvolvimento e pelo teor de água, não é teor de umidade não, é teor de água, isso aqui está errado, dos grãos, tá? O teor de água, tá? Ou é umidade relativa ou teor de água. Teor de umidade não existe, o professor cometeu um erro aqui. O teor de água da semente varia em função da espécie e da cultivar, tá? E é sempre utilizado quando eu consigo uma boa eficiência de colheita com o mínimo dano possível causado à semente, para que não haja, tá? Não haja
redução da qualidade fisiológica, seja por meios de danos físicos, latentes ou imediatos, tá? Ou pela colheita de sementes com teor de umidade inadequado ou muito elevado, que eu vou ter problema, por exemplo, depois entre a colheita e a secagem, dependendo do período que essa semente ficar esperando para secar, eu posso ter fermentação, alteração da atividade biológica, né, metabólica dentro da semente, uma série de coisas que podem alterar a qualidade fisiológica, tá, dessa semente produzida. Então, isso varia para a espécie vegetal e para cultivar daquela espécie melhor teor de umidade, teor de água para realizar a colheita. Tá? Os danos mecânicos determinam a perda de qualidade fisiológica, né? Aí a importância da regulagem da máquina. As colheitas podem ser realizadas manualmente, tá? Ou por máquinas, né? Dependendo da semente que você vai produzir, da quantidade, muitas vezes as operações são feitas manual, dependendo da espécie vegetal. Ou você pode usar máquinas, desde que no final do processo tu consiga atender às normas exigidas, né, pela legislação. Tá? Beneficiamento de secagem, tá, da semente. Uma vez escolhida a semente, nós comentamos que muitas vezes essa semente vem com uma umidade, né, um teor de água, uma umidade relativa imprópria para o armazenamento e com presença de contaminantes lá. Né? A máquina que está colhendo lá não está colhendo só a semente daquela cultivar que você produziu, ela está colhendo semente de outras coisas que tem lá dentro, folhas, um monte de coisa vem junto. Né? Vai junto na colheitadeira, vai para o caminhão e vai lá para o UBS, né, para fazer o processo de beneficiamento. No beneficiamento, tá? É feita a retirada desses materiais indesejáveis, separação de semente por formato, tamanho, peso, tá? E a secagem correta, tá? Uma coisa que é importante lembrar aqui, ó, que a qualidade das sementes é produzida no campo e não na UBS. Muita gente pensa assim, olha, a semente não está muito boa aqui no campo não, mas na hora que a gente levar para o beneficiamento ela fica boa, né? Pessoal, isso é uma ilusão. Qualidade de semente é no campo. É lá no campo que determina principalmente qualidade sanitária e fisiológica. Se lá no campo, tá, a qualidade fisiológica dela, a semente que eu colhi lá não tem uma boa qualidade fisiológica, ou seja, germinação e vigor são ruins e presença, né, de patógenos, por exemplo, durante o processo de beneficiamento, meu querido, eu não posso fazer nada. Eu vou só separar sementes indesejadas, que dá para separar, material inerte, vou classificar por tamanho, formato e peso de sementes, mas a qualidade sanitária e fisiológica eu não mexo. Não consigo fazer nada. Se ela veio ruim com essas qualidades do campo, ela vai continuar ruim. Então, muita atenção. Qualidade de semente é produzida no campo. Beneficiamento de semente, você melhora alguns aspectos do lote de sementes, mas o beneficiamento não é garantia de você obter ou melhorar a qualidade do material produzido a campo. Entendido isso? Então vamos lá. A pré-limpeza no beneficiamento, né? O material passa, né, por essa pré-limpeza, são jogos de peneiras que acabam peneirando, soprando e ocorre a limpeza ou a separação do que nós chamamos de materiais inertes e de outras cultivares, de plantas invasoras, daninhas e sementes fora do padrão. Tá? Essa separação desses materiais, ou seja, eu consigo separar tudo que não é a semente que eu quero, tá? Tudo que não é a cultivar que eu estou processando, né? Galho, folha, inseto seco, casquinha, palha, pedra, semente quebrada, semente xoxa, eu consigo separar uma boa parte na pré-limpeza, tá? Nesse processo ocorre a remoção de materiais, né, por diferenças de tamanho, de peso,
tá? Usando uma máquina de peneiras, né? Na qual passa um ar e ocorre a separação física por densidade e tamanho. Secagem, né? Então eu faço esse beneficiamento, né? Passo na pré-limpeza, beleza, tá? Aí eu faço também depois a separação, não sei se eu falo aqui, deixa eu só... deixa eu falar aqui. Então, depois que eu passo na pré-limpeza, eu faço a separação, a classificação, né? Chegou o material, a semente no campo, né? Passa na pré-limpeza. Passou na pré-limpeza, eu faço a separação de todos esses materiais indesejáveis. Aí me sobra só a semente da cultivar que eu quero ali, né? Aí essa semente tem que ser separada também, tem que ser classificada em relação ao tamanho, à forma e densidade, tá? Então eu passo por um outro processo de beneficiamento onde eu vou separar as sementes por tamanho, aí eu separo diferentes tamanhos de semente, pelo formato, eu separo por diferentes formatos de semente e por densidade. No processo de densidade, né, separação por densidade, eu consigo muitas vezes separar as sementes ditas xoxas das sementes cheias, tá? Das sementes viáveis. Muitas vezes a semente tem tamanho e forma semelhante, mas uma tem uma densidade maior e a outra não, porque uma tem um interior, né, dentro dela, ela tem uma massa muito maior e a outra menor. Essa que tem a massa menor eu chamo de semente xoxa, semente vazia. Muitas vezes, no processo de separação por tamanho e formato, eu não consigo separar, porque elas têm o mesmo tamanho e formato. Mas quando eu passo por uma chamada mesa densimétrica, tá? Que é uma mesa que fica vibrando, e aí eu consigo separar por densidade, aí eu consigo fazer a remoção dessas sementes xoxas das sementes cheias e viáveis, tá? Então, depois da pré-limpeza, passa pela separação ou classificação pelo tamanho, forma e densidade, tá? Feito isso, a semente vai para a secagem, né? Lembrando que muitas vezes essa semente chega com uma umidade relativa ao teor de água diferente do adequado para o armazenamento, tá? Então eu tenho que reduzir o teor de água dessa semente para o teor adequado para que eu possa fazer o armazenamento dessa semente, seja em sacarias, em bags ou a granel dentro dos silos, tá? Onde eu armazeno as sementes. Mas eu tenho que manter, tenho que deixar essa semente com o teor de água ou umidade relativa adequado para armazenagem. Aí eu tenho que levar ao processo de secagem artificial dessas sementes, tá? Como é que ocorre, né, esse processo de secagem, tá? Eu passo essa semente por uma corrente de ar com uma temperatura maior do que a temperatura que está a massa de sementes, a semente. Assim eu promovo a retirada de água da semente, ou seja, a semente é higroscópica, é um ser vivo que absorve e perde água para o meio ambiente em função da diferença de temperatura e umidade relativa do ar que existe ao redor da semente para a temperatura e teor de água que existe dentro da semente. Conforme eu vario isso, se eu aumento a temperatura e diminuo a umidade relativa de ar fora da semente, a tendência é que a água saia da semente, ela seja perdida para o meio externo. Então eu passo a semente por um ar mais seco, né, e mais quente, e a semente acaba perdendo água para esse ar, reduzindo assim a sua umidade relativa ou teor de água. Tá? Eu consigo reduzir assim a umidade da semente para uma umidade adequada para o armazenamento. Tá? Lembrando que esse processo é muito importante eu ter um controle muito rígido. Por quê? Porque quando eu passo a semente por um ar mais quente, né, eu vou promover o aquecimento da semente. Só que dentro da semente, ao contrário do grão,
Tem uma estruturazinha que vocês viram muito, eu falei bastante, vocês viram muitos vídeos, que é chamado embrião ou eixo embrionário, que é o ser vivo que está dentro da semente. É a plantinha em miniatura, a plântazinha em miniatura ali dentro. E ela está viva. Se eu subir muito a temperatura durante a secagem, sabe o que acontece com esse serzinho? Ele morre. Eu mato o embrião devido a elevadas temperaturas que ele é submetido. Então, o controle na temperatura, tá, durante o processo de secagem é muito importante. Para quê? Para que a temperatura não ultrapasse os limites superiores aceitáveis durante esse processo de secagem. Então tem que ter um controle muito rígido para que eu não aqueça demais a semente e mate o embrião, tá? Diferentemente do grão. No grão, muitas vezes eu trabalho com temperaturas mais altas para acelerar o processo de secagem, tá? Para aumentar a eficiência de secagem. Porque no grão eu não preciso ter um embrião vivo, eu posso matar o embrião que pode existir dentro do grão. Ele não vai ter função para gerar outra planta, né? Então eu posso acelerar o processo. Na secagem de sementes é diferente. Muito cuidado, tá? Em relação à temperatura. Eu tenho que manter a temperatura dentro do nível máximo para que a semente não passe de um determinado valor de temperatura. Em geral, tá? Pode ser maior ou pode ser menor. A temperatura da semente não deve ultrapassar 40 graus, de 38 a 42 graus. Pode ser um pouco a mais, pode ser um pouco a menos, dependendo da espécie vegetal, mas em geral é nessa faixa de 38 até 42 graus. Tá? Então, se eu passar a temperatura da semente, né, se eu elevar acima desses valores, eu corro o risco de estar matando o embrião. Tá? Vamos lá. Existem diferentes métodos, né, para fazer a secagem de sementes. Né? Eu posso secar a campo, posso ter lá um terreiro, né, esparramar a semente a campo, ou posso passar dentro de secadores. Tá? Isso aí, os métodos são diferentes, mas o intuito é sempre reduzir a umidade, tá, da semente para que ela atinja um valor, né, que eu possa promover, né, o empacotamento ou não para levar para o armazenamento. Esse processo de secagem pode ser contínuo ou intermitente, né? Eu posso ter o grão sempre sendo movimentado, sempre estar passando o ar mais quente para estar perdendo água de dentro da semente. Ou eu posso movimentar, parar, né? Pode ser contínuo ou intermitente. Pode se dar a secagem em movimento, eu posso ter o grão em movimento, eu posso ter o grão parado. Processo de secagem com grão parado. Tá? Existem N formas de realizar a secagem, tá bom? E a 10ª etapa e última, né, que é o armazenamento das sementes. Passado por todo esse processo, né, produzido no campo, sendo colhido, passado pelo UBS, beneficiado, né, separado, classificado as sementes por peso, por tamanho, por densidade, por tamanho, por forma, tá? Separado, formado os lotes de semente, secado, né? Aí essa semente tem que ser armazenada, tá? O armazenamento compreende o período que passa após o beneficiamento até que a semente permaneça no armazém, né, para sua comercialização ou semeadura. Então, armazenamento é esse período. Saiu do beneficiamento, ela vai ser guardada, armazenada. Tá? Ou vai sair do armazém direto para o campo para ser utilizado no plantio, ou vai do armazém para algum local onde vai ser redistribuído, recomercializado, alguma coisa do tipo. Tá? Mas enquanto no momento que ela sai do beneficiamento e fica armazenada, guardada ali antes de ser distribuída, né, a gente chama de período de armazenamento ali dentro da própria UBS, tá? Ou do armazém dessa semente.
exigem muitos cuidados nesse processo de armazenagem. Por quê? Vocês viram na última aula, nas duas aulas atrás, o processo chamado deterioração das sementes. E o período de armazenagem é onde ocorrem os maiores riscos para a deterioração das sementes. Tá? Então, a armazenagem tem que ser feita com muito cuidado, porque ela pode comprometer a qualidade das sementes. É muito fácil eu comprometer a qualidade das sementes em decorrência de um armazenamento inadequado. Prestem atenção. Muitas vezes uma semente é colhida durante a safra ou período produtivo daquela espécie vegetal. E quando termina a colheita, né, essa semente só vai ser utilizada na safra seguinte, ou no outro ano, né, ou no próximo, no final daquele ano, ou seja, essa semente vai ter que passar um tempo armazenada, tá? Para que comece novamente o tempo de cultivo e eu possa utilizar essa semente no campo lá para fazer a semeadura. Então, essa semente obrigatoriamente terá que passar por armazenamento. Esse armazenamento pode ser curto, como ocorre aqui nas várzeas do Tocantins, que quando eu faço a colheita da soja aqui no período do vazio sanitário, eu beneficio e essa semente logo em seguida já está indo para o mercado. Por quê? Porque eu termino a colheita da soja aqui lá em beneficiamento de setembro, agosto, setembro, né? Em outubro, novembro já começa o plantio em outras regiões ali que vão consumir a semente. Então o armazenamento da semente na nossa condição de várzea é muito curto. Reduz muito os custos de produção, tá? Então, isso é uma vantagem da semente de soja produzida aqui. Uma das, tem muitas outras. Tá? Mas, em geral, a semente produzida de qualquer outra espécie, em qualquer outro local do Brasil, tem que ficar armazenada, esperando a próxima safra para ser utilizada. Se as condições de armazenamento não forem adequadas, eu posso perder esse material devido à aceleração do processo de deterioração. Tá? Então, quais são os cuidados que eu devo ter, né, durante o período de armazenagem das sementes, né? Existem condições ideais. Isso varia em função da espécie e da cultivar, mas em geral, as sementes ditas ortodoxas, vocês já sabem, nós falamos em vídeos anteriores, né? Ortodoxas, recalcitrantes e sementes intermediárias. Em geral, as sementes ortodoxas e intermediárias são aquelas sementes que podem ser ou conseguem preservar algumas qualidades, né, por maior ou menor período, quando armazenado em determinadas condições. As ortodoxas são aquelas que podem ser armazenadas em baixas temperaturas e umidade relativa, ou seja, elas são tolerantes à redução de temperatura, temperaturas baixas, e à redução de umidade, a dessecação. Elas toleram bem a dessecação e baixas temperaturas. E quando eu baixo a temperatura e reduzo a umidade relativa, eu diminuo a atividade metabólica da semente. Tá? O embrião reduz as suas atividades metabólicas e ele fica ali quietinho, como se ele estivesse dormindo, pronto para acordar numa condição, quando as condições de germinação, vocês já viram isso, né, forem atendidas. Atendidas as condições de germinação, o embrião está pronto para retomar o seu crescimento. Esse é o processo de germinação. Ele parou o processo de crescimento quando atingiu a maturidade fisiológica e sofreu a dessecação lá, o processo chamado, agora me sumiu o nome na cabeça, né? É um processo que leva à dessecação e paralisa, criptogenia, eu acho, né? Que paralisa a atividade, o crescimento do eixo embrionário, né? Então, paralisou o crescimento, armazenou, vou dar as condições necessárias para que essa semente fique o máximo de tempo possível, né, nas melhores condições sanitárias e fisiológicas, tá? Então, geralmente, baixas temperaturas e umidade relativa. Quando eu baixo a temperatura e diminuo a umidade, eu diminuo a atividade metabólica da semente, tá? Diminuo a respiração, diminuo uma série de reações químicas dentro da semente, diminuo a chance de ocorrer
patógenos, né, de surgimento de doenças ou de proliferação de patógenos dentro dessa semente, no meio dessa semente, e reduzo a possibilidade de surgimento de certas pragas de armazenagem, como alguns insetos. Tá? Tem muitas pragas aí que nós chamamos de pragas de armazenagem, são pragas que consomem o material durante o armazenamento. Tá? Então, baixa temperatura e baixa umidade. Muitas vezes é possível alterar até a atmosfera. Né? Para controle de certas pragas, é comum as pessoas ou fazerem a adição de substâncias químicas, né, inseticidas na atmosfera, no ar que circunda as sementes, né, seriam os expurgos, né, para matar esses insetos, ou aumentar a concentração de CO2 na atmosfera onde a semente está armazenada. Que eu aumento a concentração de CO2, eu reduzo a respiração celular e eu crio um ambiente impróprio para o desenvolvimento de insetos. Eu consigo também controlar insetos, né, dentro da minha massa de sementes lá no armazém, seja em saco, seja em bag ou seja a granel. Tá? Então, essas condições em geral são baixas temperaturas, umidade relativa baixa. Tá? Lembrando que o armazém deve ser ventilado, tá? Que o ar tem que ser constantemente trocado. Tá? As sacarias têm que estar dispostas sobre estradas de madeira, sobre os tais pallets, né? Para evitar contato direto com o piso, porque o piso muitas vezes passa umidade, ele fica mais úmido e essa umidade acaba sendo absorvida, né, pelas sementes, a água é absorvida pela semente, altera a umidade, tá? As sementes acabam absorvendo, eleva a umidade e acelera os processos metabólicos, tá? Mas em geral é isso. Disposta sobre pallets, local arejado, tá? Posso fazer o controle da atmosfera, alterar a concentração de CO2 é o mais comum. Posso utilizar gases tóxicos para matar insetos, tá? Faço o expurgo, depois faço a limpeza, a ventilação do local. Tá? Posso alterar então a atmosfera local e, de maneira geral, reduzindo sempre umidade e temperatura. É a forma mais indicada para eu prolongar o período de armazenamento e reduzir os riscos de deterioração dessas sementes. Tá? No caso de infestações, eu já comentei, deve-se fazer o expurgo, que produz a base de fosfina, que não interfere na germinação. Isso é muito importante, porque a base de fosfina ou outros químicos que não interfiram na germinação. E existem alguns gases que a gente utiliza para expurgo que acabam alterando ou afetando a germinação das sementes. Ora, se eu quero manter a qualidade fisiológica desse material, eu não posso alterar a germinação. Então eu tenho que usar, né, gases para fazer o controle de pragas de armazenamento, né, de insetos de armazenamento, que não interfiram na germinação das sementes. Tá? Para análise, a validade dos níveis de garantia, testes de germinação devem ser feitos periodicamente, variando conforme a espécie. Ora, o que quer dizer isso? Quer dizer que durante o período de armazenamento, tá, essa semente, ou esse lote de semente, tem que estar sendo feito, né, retiradas amostras para ser feitos os testes de germinação, vigor, presença de patógenos, de pragas e outras coisas. Né? Eu tenho que estar avaliando, tá, se aquela semente está dentro ou não dos padrões. Eu tenho que avaliar de forma indireta a deterioração dessas sementes. Eu tenho que retardar o processo de deterioração. Se eu percebo que o processo de deterioração está muito acelerado, eu corro o risco de perder aquela semente antes de chegar à safra, antes de chegar à época de comercializar esse material. Então eu tenho que estar fazendo periodicamente esses testes para sempre estar verificando se as condições de armazenamento estão propiciando ou não a redução da deterioração dessa semente. Tá ok? E a nossa aula de hoje fica por aqui, tá? Eu vou editar esse vídeo e postar no YouTube para vocês e estar disponibilizando o link lá no Moodle, tá ok? Então até mais para vocês e a gente fica por aqui hoje. Valeu, muito obrigado, agradeço a atenção.